Olá pessoal, meu nome é Emanuel, estamos aqui na DF Sinuca, recebendo o nosso amigo Malco, da Federação Brasileira de Xadrez, e a nossa ideia hoje é mostrar um pouco sobre a introdução ao xadrez. Não é isso, Malco? É isso aí, nós somos gratos aí ao convite do DF Sinuca. A Federação Brasileira de Xadrez sempre procura ter espaço para a divulgação do seu esporte e nada melhor do que a empresa de vocês para poder fazer essa parceria com a gente. Hoje nós vamos tratar de algumas jogadas, alguma coisa mais simples, a introdução ao xadrez, justamente para dar ideia assim para quem está iniciando. Nada muito aprofundado, mas algumas coisas interessantes. Então vamos lá, Malco? O que você pode mostrar para a gente hoje? Bem, o jogo de xadrez se desenrola num tabuleiro de 64 casas claras e escuras, sendo que cada um dos bandos move uma vez, move a branca, move as pretas, move as brancas, as pretas. E o objetivo do jogo é dar checkmate no rei adversário, que é essa peça que tem uma cruz aqui. Dessa forma, cada um dos bandos vai procurar invadir o território do adversário com cada uma de suas peças, a torre, o cavalo, o bispo, dama, procurando defender o seu rei e invadir as outras peças para justamente atacar o rei do adversário. Portanto, a luta do xadrez se desenvolve nessas duas dimensões. Ao longo da luta, cada um dos exércitos procura invadir o território do adversário e nessa batalha que se inicia, há algumas trocas e cada um dos lados tenta invadir o território do adversário e defender o seu rei. Quer dizer, uma partida de xadrez ela tem duplo gume. A gente defende o nosso rei, ao mesmo tempo que tem que atacar o rei do adversário. Para isso, existem as outras peças, existem as peças que a gente tem que aprender como se movimentam para poder jogar a partida de xadrez. Muito bacana. Nesse momento a gente não vai precisar ainda saber o movimento das peças, mas basicamente é invadir o território do adversário, chegando ao máximo possível, mais próximo do rei. E claro, ninguém vence uma batalha em casa, tem que sair para a luta, as pretas vão fazer a mesma coisa, desenvolver suas peças e assim segue o jogo de xadrez. Então, para saber como se joga o xadrez, é necessário aprender o movimento de cada uma dessas peças. O movimento de todas as peças obedece a três caminhos principais, que são as horizontais, as verticais e as diagonais. A montagem inicial do tabuleiro obedece a seguinte ordem. As torres ficam nas bordas, depois nós temos os cavalos, os bispos e no centro nós temos dama e rei. Lembrando, dama branca na casa branca, a dama preta na casa preta. E os peões, claro, ficam na segunda fila na frente de todas as peças. Então vamos fazer rapidamente aqui uma introdução de cada movimento de uma das peças, né? A torre tem um movimento bem simples, ela move na horizontal e move na vertical também. No caso de ter uma peça dela obstruindo o caminho, ela só pode chegar até o limite da peça que se encontra na frente. Sendo uma peça do adversário e sendo do interesse dela, ela pode capturar, ficando no lugar da peça capturada. Os bispos se movem nas casas diagonais do tabuleiro. Então o bispo de casas pretas vai andar sempre nas casas pretas, enquanto o bispo das casas brancas vai sempre andar nas casas brancas. A ordem de captura segue a mesma coisa. Estando uma peça na diagonal do bispo, ele pode capturar. Da mesma forma que então, o bispo tendo uma peça nossa obstruída, a gente não pode alcançar o outro lado parando aqui na fronteira entre as casas. A dama tem o poder de se movimentar como o bispo e como a torre, movendo-se, portanto, na horizontal, na vertical e na diagonal, seguindo também os mesmos princípios do movimento da torre e do bispo. Tendo peça no caminho, não pode passar, né? E tendo peça do adversário, sendo do desejo, pode capturar. O rei, ele move uma casa de cada vez para qualquer lado. Portanto, é uma peça que precisa de apoio para se defender, porque ela é uma peça muito lenta, movendo uma casa de cada vez para qualquer lado. Lembrando que todas essas peças podem subir e voltar do tabuleiro. O cavalo tem um movimento bem interessante, esse movimento em L, um L de 4 casas, um L em qualquer direção. Portanto, o cavalo, e ele tem uma habilidade bem específica, ele pode pular por suas peças para poder sair. Então ele sai desde o lance inicial, como a gente está vendo aqui as pretas, enquanto o bicho precisa de um apoio de um peão para sair, para ele ser desenvolvido, o cavalo pode sair desde o primeiro momento. Ele pula sobre os peões e entra no jogo. Os peões são as únicas peças que não voltam, sempre para frente, sendo que no primeiro movimento ele pode mover 2 casas
e, ao contrário das outras peças, ele não captura no mesmo movimento que faz. Ele captura na diagonal. Portanto, nessa situação aqui, o peão pode ser capturado dessa forma. E nessa situação de peão na frente de peão, nós temos uma obstrução. Não acontece nada. Como último detalhe, o peão é a única peça que pode se transformar. Quando ele alcança a 8ª casa, quer dizer, ele atravessa o tabuleiro, ele pode ser transformado em qualquer uma das outras peças. Numa dama, num bispo, num cavalo, numa torre. Isso fica a critério da pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa, claro, vai pedir a peça mais poderosa, que é a dama. Se eu já tiver uma dama, eu posso ficar com duas? Pode. Pode ter 2 damas, pode ter até 8 novas damas, que tem 8 peões, mas é uma situação bem difícil. Na maioria das vezes, quando tem mais de uma dama, são 2. Então, hoje nós tivemos esse primeiro contato com o mundo do xadrez, que é um esporte espetacular. E se quisermos entrar em contato, como fazemos, Mauro? Bom, é só entrar em contato com o site da Federação Brasileira de Xadrez, ou para uma resposta mais rápida pelo WhatsApp, que é 982-515940, que a gente entra em contato imediatamente para poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, lembrando que nós vamos trazer mais dicas de jogos, de estratégias, vamos trazer muita coisa para o xadrez. E lembramos também que nós temos todo o material necessário para jogar xadrez, desde mesas, peças, todos os acessórios, ok?